Olá, meu nome é Matheus Arcanjo e sejam bem-vindos ao canal Cultor. Mas o que seria cultor? Cultor é aquela pessoa que cultiva algo. E o que é que a gente vai cultivar aqui? A gente vai cultivar a nossa alma. Mas nós entenderemos alma aqui por aquela parte nossa que imagina, que tem vontade, que intelige ou entende alguma coisa. Por quê? Porque na definição de alma existe muita discussão ao redor. E aqui no início a gente não vai se deter nessas discussões, porque primeiro a gente precisa cultivar, a gente precisa aprender, a gente precisa se desenvolver para chegar num ponto que a gente possa discutir sobre as definições e sobre o que são as coisas, né? Que é muito importante saber disso. E porque hoje em dia há uma discussão muito grande em torno da alma. Alguns que ainda não começaram a estudar ou que não tomaram conhecimento da filosofia ou da tradição ainda confundem alma com aquele fantasminha dos filmes. E não tem nada a ver. E outros que já começaram a estudar também dizem que aquilo que a gente chama de alma, na verdade, é só justamente o cérebro. Então, porque também alma a gente entende pela parte da mente, né? Ou seja, pensamento, imaginação, memória, inteligência. Então, toda essa parte está envolvida na alma. Só que tem pessoas que acreditam que essa parte é redutível ao cérebro. E tem os outros que acreditam que a alma é o princípio imaterial, o princípio espiritual do homem, que é aquela parte que vai permanecer quando o corpo morrer. E eu sou desse grupo, né? Mas aqui a gente não vai discutir sobre isso agora, porque é uma discussão futura. Aqui o que é que a gente vai se deter? A gente vai se deter em cultivar aquela parte nossa que a gente já sabe que tem, que é justamente a imaginação, a vontade e a inteligência. Esse é o propósito inicial desse canal. E aí futuramente a gente. E isso também faz parte do cultivo. Só que, por exemplo, não adianta eu jogar uma semente numa terra que não está preparada ainda. A gente tem que preparar essa terra primeiro, para depois jogar essa semente para que ela germine e dê frutos. Entendido? Então, inicialmente a gente vai começar pela literatura. E aqui literatura a gente não vai se deter somente, por exemplo, nos livros de poesia e prosa, que são literatura sim. Mas a gente também vai abarcar a literatura aqui também como filme, séries, teatro, desenhos, animes que muita gente assiste hoje em dia. E dentro dessa realidade ficcional, a gente vai é, analisar em quatro níveis que eu vou explicar no outro vídeo, mas são esses níveis: o nível literal, o nível analógico, o nível moral e o nível anagógico, que eu vou explicar depois aqui do que se trata esses níveis. Mas para que isso? Para a gente educar a nossa imaginação, que é o primeiro passo. E eu explicarei por que é importante educar a imaginação em outro vídeo, para que esse vídeo de apresentação não fique muito longo. E aí a gente vai galgando esses degraus até chegar no mais alto grau do saber, né? Que a gente, não no mais alto grau possível, mas no mais alto grau que a gente conseguir. Porque não tem nenhum Einstein aqui, eu também não tenho, eu não sou Aristóteles, eu não tô longe, muito longe de qualquer desses espíritos que foram gigantes aí na história, né? Aqui eu estou tentando, ao mesmo tempo que eu me ajudo, ajudar vocês, compartilhando o meu passo a passo nessa jornada, né? Então eu espero que ajude vocês nesse galgar, degrau a degrau, até chegar nesse grau mais alto que a gente conseguir, que eu consegui, que vocês conseguirem também. Que a gente começa pela literatura até chegar lá em cima na filosofia. Para quê? Qual é a meta? A meta principal. A meta principal de tudo isso é encontrar a verdade. A meta principal é a verdade. Esse é o fruto. O fruto desse tratamento da terra, desse plantio, desse cultivo,
é chegar à verdade. E não é chegar à verdade absoluta, porque isso é impossível. Mas é sim ter um vislumbre, chegar e ter um vislumbre do real, um vislumbre da verdade. Pelo menos uma frestinha daquela imensidão do real, daquela imensidão da verdade. Isso já está de bom tamanho para clarear a nossa vida e para que a gente possa se orientar, porque esse é o fundamental, é a gente poder se orientar nesse mundo no qual a gente nasce, se desenvolve e morre. E nesse período entre o nascimento e a morte, a gente precisa saber o que fazer. E para saber o que fazer, a gente precisa conhecer o que é essa vida, conhecer o que é essa realidade e também descobrir o porquê a gente está aqui, né? Esses são grandes metas, né? Então vamos dizer que isso é de maneira geral a meta principal, é ter um deslumbre da verdade para se orientar nessa vida e ao mesmo tempo esse preparamento para essa meta também é uma orientação para chegar nessa verdade que vai orientar novamente a nossa vida. Entendido? Então, é mais ou menos isso. E para que tudo isso dê certo e a gente chegue lá na frente e colha o fruto da obediência. Porque, segundo Platão, a verdade conhecida é a verdade obedecida. E muitas vezes não é fácil obedecer a verdade. Por isso que precisa um treino. E é por isso que a gente também vai educar a nossa vontade. Com o quê? Com os oradores, com aqueles que educam a nossa vontade. Que eu mais para frente vou trazer aqui para vocês. Como também a gente precisa educar a nossa inteligência. A gente precisa ensinar ela que tem limites ao pensar, que tem ordem, que tem lógica. E a lógica vai ensinar isso pra gente. Mas isso vai ser passo a passo. Passo a passo a gente vai chegando lá e se desenvolvendo juntos. Tá ok? Então, até um próximo vídeo. Aquele abraço e tchau, tchau.